Hoje nós vamos começar o programa pelas eleições no Peru, onde a candidata conservadora Keiko Fujimori foi eleita presidente da República após derrotar o candidato de esquerda Roberto Sanches em uma disputa bastante acirrada. O resultado marca o retorno do fujimorismo ao poder depois de anos de forte instabilidade política e institucional no país e pode representar uma mudança importante no cenário político da América Latina. E a Colômbia também registrou uma mudança importante. O advogado Abelardo de la Espriella foi eleito presidente ao derrotar o senador Iván Cepeda, encerrando o ciclo político iniciado com a eleição de Gustavo Petro. Durante a campanha, o presidente eleito defendeu o endurecimento do combate ao crime organizado, a recuperação da economia e uma maior aproximação com os Estados Unidos. O resultado também reforça o debate sobre uma possível mudança no equilíbrio político da região. As eleições presidenciais no Peru e na Colômbia reforçaram uma tendência que vem chamando a atenção de analistas em toda a América Latina. Nos últimos anos, candidatos de direita ou de centro-direita também venceram as disputas presidenciais no Chile, no Equador, na Costa Rica, em Honduras e agora também na Bolívia. A sequência de vitórias levanta uma pergunta importante. A região está assistindo a uma mudança de ciclo político ou cada eleição reflete apenas circunstâncias locais? É sobre esse novo cenário latino-americano que nós começamos o programa de hoje. Sua primeira análise, Flávio, em relação à direita na América Latina se fortalecendo, quais são as possíveis razões, as consequências? Vou dar uma dica aqui para o pessoal. Se você quiser entender as eleições no Peru, você precisa ouvir um nome chamado Odebrecht. Se você quiser entender as eleições na Colômbia, você também precisa entender um nome chamado Odebrecht. Tudo tem a ver com a Odebrecht. Odebrecht, obviamente, ela fez campanhas presidenciais desde a década de 90 pela América Latina inteira, principalmente com o lobby de um certo partido aqui do Brasil, cujo nome não merece ser citado por razões higiênicas. Então, o que acontece? A Odebrecht, ela fez tal como fez aqui no Brasil, né? Apoiava o candidato de um lado, apoiava o candidato de outro, dava uma bela de uma nota ali para os dois. Quando conseguia, algum dos dois iria ser eleito, obviamente, ficava devendo depois uma bufunfa para o Odebrecht. Vamos voltar um pouquinhozinho só no tempo para falar do Peru. O Peru, ele teve uma candidatura, um partido, inclusive, inteirinho de direita, que tinha o curioso nome de PPK, né? Que também tinha, aliás, um dos melhores motes, que era por um Peru marcante, né? Então, por conta desse PPK, que era peruanos por Kaczynski, né? Que seria por câmbio, na verdade, né? Pela mudança, como o nome, o partido é chamado, mas, na verdade, ele era do Pedro Pablo Kaczynski, né, que ele tem um sobrenome polonês, e ele estava tentando ser uma espécie, assim, vamos dizer, terceira via. Eu não quero usar o termo aqui, porque confunde um pouco o brasileiro. Ele não era exatamente isentão no sentido que nós usamos no Brasil, mas ele estava tentando criar uma espécie de direita anti-Fujimori, tá? E aí, o que aconteceu? Este próprio partido de direita, reclamando dos esquerdistas, reclamando dos escândalos, que descobriu-se que ele também estava sendo favorecido pelo Odebrecht. A gente já viu essa história em alguns outros lugares, eu não lembro exatamente onde, tá? Mas a gente já viu essa história. Aí o que acontece? Tudo caiu de volta para Fujimori, agora para Keiko. Ela tenta fazer uma coisa muito parecida com o que a Marine Le Pen, Mutatis Mutandis, tenta fazer, ou seja, se descolar completamente do nome do pai. Ou seja, manter o sobrenome, mas eu não tenho nada a ver com aquela ditadura ali do passado. No final das contas, teve uma eleição ali, mas acho que foi a eleição mais apertada que nós vimos nos últimos tempos e, bom, pelo menos a gente teve uma mudança para lá. Se você entende o Odebrecht, você entende. Essa eleição do Peru não é local, não é uma coisa só do Peru. A da Bolívia foi a mesma coisa, a da Colômbia foi a mesma coisa, para tudo quanto ela foi a mesma coisa. A Colômbia tem um adicional, né? Como é o país mais produtor de coca do mundo,
o maior produtor, né? O Peru é o segundo, por sinal. E, aliás, a coca mais cara do mundo vem do Peru e atravessa São Paulo inteiro para chegar no Porto Santo. Já expliquei isso aqui uma vez, de leste a oeste. A eleição da Colômbia ela tem um adicional meio grotesco, porque a própria eleição ela foi marcada pela violência, ou seja, teve um assassinato ali do Uribe, não é o mesmo Uribe que foi presidente da Colômbia, né? Você teve um assassinato, o Gustavo Petro, que é um terrorista, precisamos frisar isso, falou que não reconhece o Estado, falou que teve interferência de Israel, lá pode, né? Não sei porquê, não foi considerado golpista nem nada por conta disso, mas a própria eleição foi marcada pela violência. Não importava o que a esquerda fizesse, iria ser sempre marcada por isso. Agora parece que só tem um Brasil, um país, melhor dizendo, na América do Sul, que continua caindo no canto de sereia da esquerda. Vamos ver até quando. Bernardo, você que é um grande estudioso do Foro de São Paulo, essa movimentação toda na América Latina enfraquece o Foro de São Paulo ou não? Eles ainda têm muita gordura para ser queimada ou balança um pouco os pilares, ainda mais agora, né, sem uma das principais artérias econômicas que é Nicolás Maduro? Ana, certamente abala, mas a gente tem que lembrar que isso vai, vamos dizer assim, chacoalhar, mas não vai derrubar, porque o Foro de São Paulo, ele se erigiu, vamos dizer assim, por um complexo de forças que atuavam em conjunto. Você tinha os intelectuais nas universidades, você tinha o apoio da mídia, direta e indiretamente você tinha a ação do crime organizado, como a gente está vendo, a ligação das Farc, do MR8, esses movimentos revolucionários que atuavam ali dentro ou indiretamente, né, com o Foro de São Paulo, né? E você tem os movimentos sindicalistas, os movimentos rurais, você tem o movimento da esquerda católica. Então, é um movimento bastante complexo que depois forjou os partidos que pariram, né, esses presidentes, né, e que chegou a ter 12 presidentes de esquerda simultaneamente na América Latina. Então, quando você tira a presidência, você está tirando os meios de consolidação daquele poder. Então você vai, por assim dizer, retrair um pouco o avanço, mas você não vai demolir, porque não foi tomando a presidência que eles chegaram ao poder. É isso que é importante a gente lembrar. Então o que vai acontecer? Você vai desarticular o avanço e vai criar chances para começar um desmantelamento que certamente vai levar décadas. Mas eu acredito que talvez uma das principais forças recentes que tenham acontecido, contrárias ao avanço do Foro de São Paulo, seja justamente o desmantelamento que aconteceu da USAID pelo governo Trump, né? Ou seja, o Elon Musk, quando entra ali, ele demole todo aquele organismo que estava funcionando com milhões e milhões e milhões e milhões de dólares americanos, bancando essas fundações, órgãos de controle de informação, checagem de informações e da sociedade civil organizada que estavam influenciando indiretamente as eleições, como foi amplamente divulgado pelos documentos, né? Ou seja, essas mídias e organizações na América Latina inteira financiado com o governo, dinheiro do governo americano, mas funcionando de uma maneira paralela, né, como um Estado dentro do Estado, né, vamos dizer assim, fugindo do controle até mesmo das administrações, né, influenciando principalmente o debate público. Então, parece que agora que retraiu a USAID, saiu, né, ou seja, desmantelou aquele órgão que estava mais fazendo mal do que bem no mundo, é justamente nesse momento em que a gente começa a ver a virada no Peru, a virada na Colômbia, né? E quem sabe, esperamos, né, com a graça de Deus, aí uma virada no Brasil. Mas, ou seja, é uma coisa absolutamente sintomática, né? Então, para fechar, Ana, vamos dizer, o grande bloco da esquerda anti-imperialista estava dependendo em grande parte do dinheiro americano para funcionar aqui dentro. Que coisa. Deixa eu colocar só mais uma pecinha aqui, mais um retalho na nossa coxa para jogar para o Ivan, porque ainda na América Latina, Cuba anunciou um pacote de reformas econômicas considerado um dos mais amplos desde a Revolução de 1959. As medidas incluem maior abertura ao setor privado, possibilidade de participação privada em áreas antes controladas pelo Estado e novas formas de investimento na economia cubana. O anúncio ocorre em meio a uma das crises mais profundas enfrentadas pela ilha nas últimas décadas, marcada por apagões, escassez de combustíveis, dificuldades de abastecimento e crescente pressão social.
mesmo assim, especialistas ainda questionam se as reformas representarão uma mudança real de modelo ou apenas uma tentativa de sobrevivência do regime diante do colapso econômico. Ivan, você segue muito o que acontece ali, Venezuela, Cuba, como eles estão sempre ligados e de uma certa forma influenciando outros países da América Latina. Junta todas essas pautas para o seu comentário e dentro da sua análise, o Bernardo trouxe um ponto importante que foi a extinção da USAID e qual o tamanho do estrago nesse ambiente esquerdista na América Latina sem o dinheiro dos imperialistas malvadões e yankees. Ana, então eu vou começar justamente por esse ponto, porque a USAID tinha uma influência muito grande no debate público mesmo, não só em questão de operação, de apoiar um candidato A, ou B ou C, mas em matérias de jornais, revistas, rádio, enfim, no debate político mesmo. Então, o desmantelamento da USAID já deixa aí o seu primeiro ponto bem visível, né? Essa questão das eleições. Agora, somado ao desmantelamento da USAID, nós tivemos a criação do Escudo das Américas, que já foi testado, inclusive nessas eleições, e também na Bolívia. Na Bolívia, o Evo Morales ameaçou e, de fato, colocou seus apoiadores para realizarem bloqueios de rodovias, enfim, para provocar o caos, para tentar derrubar um governo democraticamente eleito. Os Estados Unidos foram claros. Não, isso não vai acontecer. E os países do Escudo das Américas declararam seu apoio. Em consequência, o Rodrigo Paz, presidente eleito, pôde colocar o exército junto com a polícia e em 24, 36 horas a ordem foi restabelecida no país. Mas o Rodrigo Paz só pôde fazer isso porque ele contava com o apoio do Escudo das Américas. 4 anos atrás, nós teríamos as forças da USAID acusando ele de ser um ditador, está colocando o exército contra o povo, etc., e sem esse apoio internacional. Olha como as coisas mudaram. No primeiro teste, o Escudo das Américas passou com louvor. Nas eleições colombianas, também nós tivemos um cenário muito semelhante, onde o secretário de Estado, Marco Rubio, disse não, o processo eleitoral colombiano deve correr com toda normalidade. Nós, inclusive, tivemos a presença, Ana, do senador Moreno, do estado do Ohio. Ele tem origens colombianas. Ele foi como um observador das eleições e pôde acompanhar em loco. Na minha opinião, foi um recado da administração Trump. Não tentem roubar essas eleições. E o de la Espriella foi eleito. No Peru, a situação é um pouco mais complexa, porque justamente nós tivemos o voto dos peruanos que vivem fora do Peru preponderante para decidir a eleição. Inclusive dos peruanos, olha como são as coisas, que vivem em Nova York, uma comunidade muito grande. Eles votaram e ali a Keiko Fujimori, na cidade governada por um socialista, a Keiko Fujimori fez 87% dos votos entre os peruanos que ali vivem. E esse foi mais ou menos o retrato em toda a América. Uma das maiores comunidades latinas dos Estados Unidos hoje são de peruanos e esse voto foi preponderante. Agora, antes de falar de Cuba, né, 2 pontos extremamente importantes. Nós sabemos que o que acontece na América, né, a luz em cima do topo da colina, acaba reverberando no mundo todo. A tendência dos latinos começarem a virar à direita começou nos Estados Unidos, com os latinos abandonando o Partido Democrata depois de anos sendo traídos pelo Partido Democrata em direção ao Partido Republicano. Isso agora se replica na América Latina. E eu disse que nós faríamos uma conexão com o Charlie Kirk. Ana, saiu inclusive uma matéria da agência de notícias Reuters ontem, quinta-feira, sobre o voto dos jovens, que os jovens estão abandonando Lula, mas que isso não é um fenômeno só do Brasil. Nós já falamos aqui no programa. E sim, o Charlie Kirk, através do seu trabalho, da Turning Point, que obviamente começou nos Estados Unidos, focado nos Estados Unidos, mas que transcendeu os Estados Unidos. Hoje o legado do Charlie Kirk não fica apenas no Arizona ou em alguns estados dos Estados Unidos. Na Coreia do Sul, inclusive a matéria fala que os jovens estão migrando à direita também. Na Coreia do Sul nós temos o reflexo do trabalho do Charlie Kirk. E por que eu estou falando disso da América Latina? Porque os jovens começaram a votar na direita também na América Latina. Então nós temos sim
um diálogo entre esse voto juvenil, que ainda é, em grande maioria, de esquerda, mas antes nós tínhamos uma proporção 90-10, agora, pelo menos, em alguns locais ali, dá uns 60-40, o que é suficiente, muitas vezes, para virar o resultado de uma eleição. Então, a gente já mencionou, já fez homenagem aqui para o Charlie Kirk, e sempre mencionaremos o legado dele. Sobre Cuba, Ana, na minha opinião, é uma tentativa desesperada do regime abrir a economia, tentar, de alguma maneira, atender alguma demanda ou outra ali da administração Trump, mas me parece que já é muito tarde, seja lá qual for a decisão tomada pela administração Trump em relação a Cuba, não vai ser abertura de um hotel ou outro para o capital privado ou alguma coisa nesse sentido que possa mudar esse panorama. É até um pouco de cinismo por parte do regime cubano agora falar em capitalismo, depois que eles passaram 60, 70 anos justamente demonizando o capitalismo e ensinando nas escolas para as crianças que o capitalismo era um malvadão. Agora a solução do problema é o capitalismo. Eu acho que a solução do problema está estacionada um pouco mais ali para o lado e chama-se USS Nimitz, um porta-aviões americano que está na região e que a qualquer momento pode ser acionado, Ana. É interessante você ter mencionado esse ponto do voto jovem. Eu escrevi aqui na Revista Oeste, logo depois da eleição de 2024 do Donald Trump, logo umas 2-3 semanas depois, que aí já saem aquelas pesquisas, quem votou em quem subiu, quem desceu, e eu escrevi exatamente sobre a nova contracultura dos jovens, que você ser conservador agora é a contracultura, é você remar contra a maré do wokeismo, da lacração, da agenda identitária, e foi um grande diferencial, né, na própria eleição do Donald Trump aqui em 2024, e acho que foi o ponto de partida, né, Ivan, como você muito bem colocou. Bernardo, quer completar? Ana, é interessantíssimo isso, porque a gente vê nas estatísticas que os jovens da geração Z, esses de 16, 17 anos até os 24, 25, são justamente os mais conservadores, inclusive, aqui um dado interessante, dentro da Igreja Católica. O clero mais jovem é justamente o clero mais conservador, que vem de uma geração que lhes sonegou Deus, os valores. E essa geração de agora, que vamos dizer, não na igreja, mas fora, é justamente aquela que foi sonegada os valores, a civilização, a cultura, e foi encharcada com a maconha, o woke, o sexo livre, a suposta libertação da geração de 68. Então está todo mundo numa espécie de um cansaço dessa lenga-lenga que não dá nada, e estão, de fato, redescobrindo a verdade, o bem e a beleza. É porque eu, como membro da geração Z, bagunça, concordo. né, a bagunça, a confusão, ela não fica só no campo externo, ela afeta todos nós internamente, quando não há uma hierarquia, uma disciplina. O próprio Jordan Peterson falava muito, e que possamos seguir orando para o Jordan Peterson, que ainda está, né, acamado com sequelas graves, né, da doença dele e da medicação, e ele falava muito até do papel das igrejas, do cristianismo, de dar ordem aos jovens rapazes que estavam totalmente perdidos. E olha, eu tenho um filho, eu tenho um homem, né, em casa, 25 anos, que dos 18 até os 22, 23... não pode falar isso, não pode falar aquilo, não pode chamar a menina de bonita, não pode pedir o telefone, não pode. Se a menina manda uma mensagem para ele, o outro amigo tira foto, porque se a menina inventar que ele deu em cima da menina, tem uma testemunha. Gente, que loucura isso! E se o menino fala que é menina, também é obrigado a falar que é menina e vai no banheiro das nadadoras, inclusive. Quer dizer, é aquilo que a gente falou. Quem vai sentir saudade da década de 2010, 2020, né? Essa vai ser a década completamente esquecida mesmo.